na empresa, o mais importante é conhecer e respeitar a cultura da pessoa, né? A cultura e a opinião da pessoa. Então, tanto IBM, Microsoft, todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, respeitavam muito essa questão. Então, por exemplo, seja religiosa, ou seja ah, de localidade, né? Por exemplo, a pessoa é vegetariana por religião ou é vegetariana por opção e respeitavam nesse sentido, né? E na verdade o que importa é o resultado final da entrega, né? Da entrega do serviço. Então, independente da cultura como essa entrega no final, mas você tem que aprender como lidar ah, com essas diferenças culturais, né? Olá pessoal, hoje nós estamos começando aqui um podcast muito especial com uma atração com um convidado internacional e nós vamos falar sobre um assunto que atrapalha ou ajuda muito as empresas. Nós vamos falar sobre a cultura e vamos fazer uma visão da cultura em 360 graus, né? Ou seja, como que a cultura interfere na vida do colaborador, como que a cultura interfere na empresa, como que a cultura interfere no seu dia a dia e como que você aumenta, diminui a sua produtividade, e o que isso aí tem a ver. Estou com um convidado especial aqui, vou apresentar ele, é o Fernando, né, carinhosamente chamado aqui como Nando. Ele está lá no Texas, trabalha na Microsoft, é uma pessoa que tem uma experiência muito grande aí nessa área, né, de TI, também na área de gestão de pessoas, e nós vamos aqui bater esse papo interessante. Nando, seja muito bem-vindo. Olá, Kyuri, tudo bem? Manda tudo aí. Obrigado por me convidar de novo para vir aí. Tudo jóia, Nando. Sempre é um prazer conversar com você, cara, porque assim, eu te falo que todas as vezes que a gente bate um papo, a minha cabeça fica diferente, porque assim, você tem uma experiência muito interessante, você tem muito conhecimento e você está envolvido sempre em grandes mudanças, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando, Nando, em qual parte do mundo você está hoje? O que você está fazendo? As coisas acontecem mais Exato. rápido, né, Nando? É, é, daqui a pouco a gente vai conversar, mas essa foi a minha 19ª mudança na vida. 19ª já. Eu posso montar a empresa de mudança, qualquer coisa. Pois é, eu tô vendo que você tá pegando experiência aí, daqui a pouco você vai mudar de área. Não, agora eu vou trabalhar com mudanças ligadas com inteligência artificial. É, Ou seja, você faz uma análise antes de mudar para ver se a mudança vai ser correta ou não, né? boa. Vai ser boa. É isso. Ô, Nando, É. assim, me chamou bastante atenção, né? Eu queria que você se apresentasse aí de forma breve para o pessoal conhecer um pouco aí da sua trajetória, né? E do seu momento atual. E na sequência a gente vai conversar sobre a sua mudança, né, recente que você teve de ir e voltar, né? E por quê e o que que isso tem a ver com Ah, a cultura, né? aham. Eu sou Fernando Ebert, sou natural aí de Divinópolis e eu desenhei minha carreira, na verdade, na área de saúde, acabei indo para a área de TI e alavanquei. Eu tive a primeira experiência na Teletécnico, e daí vocês me apontaram para outro lugar, e daí fui crescendo. Trabalhei em universidades aí, trabalhei na IBM, e daí fui transferido aqui para os Estados Unidos pela IBM, e agora estou na Microsoft, né? Então, só uma curta trajetória da minha carreira. E daí, nessas empresas todas, eu pude perceber bastante questão cultural, né? Como funciona e como a cultura de cada empresa muda, né? E como muda o seu comportamento baseado na cultura, né? Ah, então, com isso você aprende muito, né? Então você tem que estar com a cabeça aberta para aprender essa nova cultura onde você está inserido. Pois é, Nando, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter de habilidade, né, para quem está aberto à mudança igual a você, é literalmente estar aberto à mudança, né? Ter um mindset de crescimento, assim, porque foram mudanças radicais, né? Você mudar para os Estados Unidos com família, depois mudar com a família para outro local, voltar. Porque quando a pessoa Sim, está sozinha é mais leve, né? É mais fácil de você ir e vir, né? Agora, quando envolve a família, já fica uma coisa que você tem que arriscar mais, não é isso? isso, arriscar e planejar, né? Acho que envolve muito planejamento também. Por exemplo, quando estava aí no Brasil, no começo da carreira era sozinho, que eu fui para Belo Horizonte. Então era bem simples a mudança. Depois de casado, a gente mudou de cidades e estados aí no Brasil, já deu um pouco mais de trabalho. E aqui
essa última mudança foi bem. Para ir para a Flórida, por exemplo, a gente não tinha animais de estimação, então foi, entre aspas, mais tranquilo de fazer. Para voltar, a gente tem um cachorro e um peixe, então tem que adicionar na logística também o cachorro e o peixe, como que vai fazer, então planejar melhor as paradas, como faz, não dá para vir de avião, porque o cachorro não cabe dentro do avião, e, enfim, então, com isso você envolve uma série de planejamento e uma série de pesquisa, né? Porque toda mudança que a gente fez, a minha esposa e eu, a gente pesquisa muito sobre o local, sobre os benefícios da mudança. Então a gente tenta fazer sempre uma comparação o que tem hoje e como essa mudança vai ajudar no futuro para a gente, né? Para nossa família. Ô, Nando, e até para o pessoal assim entender, né, que para você era um sonho mudar lá para Flórida, e você ficou um bom tempo construindo uma casa, né, que eu acho que é a casa de sonho de qualquer pessoa, de qualquer brasileiro morar na Flórida com aquela casa, né? É, você Sim, tem como mostrar a casa aí para a turma aí, contextualizar um deixa, pouquinho desse sonho? deixa eu mostrar aqui. Então a gente planejou essa é a foto da casa durante o Natal, né? Nós planejamos a casa do começo, desde o terreno, da escolha do terreno, da escolha da planta, do acabamento, da parte de móveis, tudo foi extremamente planejado com carinho para ser nossa casa que a gente não queria mudar mais, né? E, e daí nós construímos, então levou um processo de construção, levou acho que 12 meses, quase 10 meses, 10 para 12 meses, e daí nós mudamos e um ano depois a gente decidiu mudar de novo, né? Então, foi uma escolha difícil, mas a gente sempre planejando, né? Sempre, igual eu falei, sempre avaliando o que a gente tem hoje e o que vai mudar se a gente mudar, né? Então, com isso a gente decidiu voltar para o Texas, né? Porque teve questões que nós não adaptamos, né? Cultural e de princípios, e isso motivou a gente a querer voltar aqui para o Texas, né? Então, Nando, ainda como uma curiosidade dessa mudança, né? A Aham. gente conversou aqui como que você faria e como que você fez a mudança, e você disse uma coisa muito interessante que você tem que ter um planejamento, né? Então eu lembro que você fez um planejamento interessante de fazer mudança, você mudou, você alugou um caminhão para fazer essa mudança, não foi? Sim, quando a gente foi para a Flórida, o que que a nossa intenção era ficar mais próximo do Brasil, para ficar facilitar a ida e vinda dos familiares e para a gente também poder ir e vir mais fácil, né? Porque eu tenho eu, minha esposa e mais 3 filhos, então a viagem é uma viagem muito longa, é muito cansativo, né? Então nós escolhemos Tampa como a cidade que a gente queria morar, porque pelas nossas pesquisas, tinha boas escolas, o clima é agradável, a facilidade que a gente teria de ir e voltar para o Brasil, isso tudo nos atraiu para realizar essa mudança, né? E daí nós pesquisamos a área, pesquisamos escolas, achamos um bairro muito bom para morar, e então a gente decidiu mudar. E daí, quando mudamos, na ida foi exatamente o que você falou. A gente alugou um caminhão, colocou nossas coisas no caminhão, e daí um moço dirigiu pra gente, eu poderia ter dirigido o caminhão, mas porque eu tinha que estar lá no outro dia, a aula dos meninos acabava aqui um dia e eu tinha que estar lá no outro dia para a escolha do acabamento da casa, porque aqui funciona, você escolhe tudo antes de fazer o contrato, né? E você assina o contrato, já está completamente escolhida o que vai ter na casa. Então nós tínhamos esse tempo, então a pessoa dirigiu para a gente o caminhão e a gente foi de avião para lá. E nós acompanhamos todo o processo da construção da casa, desde do chão, né, da construção, eu tenho foto desde do primeiro passo na casa até o fim, até a nossa mudança, né? Então, e foi, envolveu todo esse planejamento, né? A gente estudou muito sobre escolas, porque uma questão aqui, as escolas são assigned, né, pela localização que você está. Se você vai para a escola pública, você tem a escola que é assigned para você. Você pode pedir para ir para outra escola, mas aí você tem que fazer todo o transporte, talvez não tenha vaga naquela escola que você quer, né? Então, nós escolhemos tudo isso com base na nossa necessidade, né? E pelos estudos, a escola era uma escola muito boa para ir. Então, por isso nós tomamos essa decisão de ir para lá. Mas aí, quando a gente realizou, né, falando um pouco, a facilidade de ir e vir, por exemplo, no fim do ano passado, a gente foi para o Brasil,
E para ir para o Brasil, eu tive que sair de Tampa, eu fui para Atlanta, então eu subi nos Estados Unidos, desci até Guarulhos e depois voltei para Belo Horizonte, né, para depois chegar de carro. Então isso demorou. E a volta foi pior ainda, que a gente veio de Divinópolis, foi para Belo Horizonte, São Paulo. São Paulo a gente foi lá em Nova York para daí descer para Tampa. Então com isso aumentou a viagem em quase 5 horas de voo, né? Então a gente começou a questionar se realmente a logística estava mais fácil. Então eu comecei a estudar, por exemplo, daqui de Austin, eu tenho um voo direto para o Panamá e Panamá direto para Belo Horizonte, o que facilita muito o tempo de viagem. Então, em 14 horas eu estou em Belo Horizonte, mais ou menos, né? E isso pesou na decisão de voltar também, né? Pois é, Nando, então e a gente entrando no assunto cultura, né? O que que você viu? Porque assim, nós que estamos daqui, né? Muitas pessoas têm sonho de morar aí e tem essa Uhum. visão simplória, né? Tem a visão assim, sem ter vivido realmente aí, e você teve a oportunidade de morar aí no Texas, depois ir para a Flórida, e é nos Estados Unidos, mas é uma cultura diferente, né? Então contextualiza pra gente essa diferença cultural mesmo, né? Aqui no Brasil a gente tem também essa mudança cultural de estado para estado, né? Mas o que que você Aham. observa aí, o que que você traz pra gente aí dessa percepção dessa diferença da cultura local? Então, uma coisa que aconteceu, e é uma coisa que a gente questiona sempre, e é se é alguma coisa pós-Covid ou já existia, né? Por exemplo, questão de serviços. A gente gosta muito da qualidade de serviço que tem aqui no Texas. E quando a gente foi para fora, a gente imaginou que seria a mesma. E nós não notamos isso. Talvez porque tenha muita gente, então não tem ah, não teve aquele crescimento nos serviços, né, que a gente esperava. E com isso, você tem serviços que não te atendem como você gostaria. Então, uma atenção melhor ou um atendimento melhor. E isso tudo começou a pesar, né, nessa questão cultural. Por exemplo, aqui, a educação aqui, como a gente mora numa área voltada à tecnologia, o pessoal cobra muito a educação, né? Nós temos muitas famílias indianas, asiáticos, e é um pessoal que veio para cá por causa do estudo, né? Acabou imigrando por causa de estudo, e então eles tentam fazer com que os filhos também continuem nesse estudo, né? E isso é uma questão que é importante para a gente. E na Flórida nós vimos que a pegada tanto do estudo, para forçar tanto o estudo, não foi a mesma que aqui, né? Não que seja ruim, entendeu? Mas não foi o que a gente esperava, com o que a gente estava acostumado. Aqui vamos falar nesse sentido, né? Então isso foi um conflito que a gente teve. Outra coisa, atendimento geral, por exemplo, eu tive um problema no meu carro na Flórida e levou quase uma semana para consertar e eles me entregaram o carro mesmo assim com um defeito, né? E aqui eu não tive experiência para falar, mas aqui, quando eu ia na concessionária, sempre o atendimento era muito melhor. Eles mandavam, inclusive, vídeo, né? Ah, eu tô com problema aqui, tá isso, vídeo do que está acontecendo, e mandava para você, ok, você aprova ou não o serviço. No caso lá, eles ficaram uma semana sem quase nem dar satisfação, né? Sobre o carro, e depois de cobrar a escalada, eles me entregaram o carro, e mesmo assim com o mesmo problema, né? E interessante que na Flórida é uma área mais turística do que aí, né? Você acha que isso tem influência na cultura dessa qualidade de serviço? Então, talvez sim, né, a influência disso e da continuidade, né, porque como é uma área turística, o que eu penso, né, é que talvez não tenha aquele compromisso com a fidelidade do cliente, que aqui nos Estados Unidos é muito comum. Por exemplo, você vai num restaurante, os pratos são muito grandes, porque conversando com americanos eu descobri isso, que eles querem te fidelizar. Por exemplo, você vai no restaurante tomar refrigerante, é refil ilimitado. Aí a ideia deles é que você consuma tudo. Então, porções grandes e essa questão deles é a questão cultural, para manter a fidelidade do cliente, entendeu? Então, eles tentam te agradar. Então, assim, até teve uma passagem interessante quando a gente voltou para cá, a gente ficou uns dias no hotel até a nossa mudança chegar, e o meu filho mais velho desceu, porque a gente estava com um cachorro no carro, né? Ele desceu para perguntar se podia ir com o cachorro. E daí nós ficamos no carro, daí uma pessoa parou para conversar com a gente sobre o cachorro.
Aí a pessoa do restaurante falou, não, pode vir sim. Pode vir com o cachorro, pode ficar na área de fora. E daí meu filho voltou para falar com a gente demorou uns 5 minutos, mais ou menos. E daí quando a gente foi voltar pro restaurante, o moço a pessoa da recepção já falou, olha, sua mesa já está pronta, vocês podem sentar ali. Então pra gente foi uma surpresa, né? Que já tinha, inclusive, já preparado a mesa pra gente sentar, né? E então assim, são diferenças no atendimento, né, nesse sentido. Não que seja perfeito, mas que tem uma qualidade melhor, né? Então, Nando, eu acho que também pode ser uma coisa seguinte, como você viveu essa experiência antes, porque vamos pensar que você começou na Flórida, você não saberia como seria viver aí no Texas, né? Exatamente, Então exatamente. você vivenciou Porque uma experiência, né? exato, é a questão de comparar, né? Você ter o parâmetro de comparação, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse chegado e ido direto para lá, por exemplo, ou não usasse escola e começasse a usar a escola lá, então seria, ok, é o jeito que a escola aqui é assim e pronto, né? Ah, e coisa que não é, né? Quando você muda, que você nota essas diferenças. Então você tem que tá bem atento, né, com essas mudanças e como que elas impactam, né? E tem coisa que você só vê também, por exemplo, antes de mudar, nós fomos para lá, ficamos uma semana, mas tem coisa que você não vê rápido, porque você tem que usar o serviço, você tem que sofrer a experiência, vamos dizer assim. Nesse sentido, vocês precisaram, alguém da sua família precisou de atendimento de saúde para você ter uma diferença das duas culturas na saúde? Sim, saúde também é uma coisa que pesou pra gente. Aqui a gente tem um pediatra muito bom que a gente ia, e lá nós ficamos tentando achar, e o atendimento lá era muito superficial, na nossa opinião, entendeu? Se você ia, eles medicavam e pronto, né? Aqui, pelo menos o médico que a gente vai, né? Ele preocupa em saber tudo, eles fazem um follow-up, por exemplo, o meu filho tá com dor de ouvido, né? E depois eles mandam mensagem, ó, deu o remédio, já tá melhor, tá fazendo efeito, não tá, entendeu? E isso não acontecia lá. Então a gente notou também essa diferença, né? É bem interessante, né, Nando? Bom, então assim, e aí a gente pode conectar um pouco aí com a questão, igual você disse, dos princípios e valores, porque assim, né, pelo que eu te conheço aí de muito tempo, eu sei que o valor família é um valor importante, né? E Sim, quando isso começa a interferir na qualidade de vida da família, né? Porque a gente, como empresário, como colaborador, às vezes a gente passa por cima de muitas coisas, mas quando impacta, né, na família a família. e a sua responsabilidade ter levado a família, né? Então acho que é diferente, né? Aham. Acho que Uma inflama, né? questão, uma questão que é comum, por exemplo, para o meu filho mais velho, né? Ele está com 12 anos hoje. Lá ele tinha, vamos dizer, muito mais liberdade do que aqui. Não que aqui não possa, mas, por exemplo, no bairro que a gente morava, ele ia da casa de um amigo para o outro, ia jogar futebol, ia voltava. Então tinha dia que eu saía de manhã e chegava no fim do dia à tarde em casa, né? Eu voltava para comer e voltava. Né, aqui a gente vê que a gente fica mais próximo. Isso é um valor que a gente tem. Por exemplo, nós não gostamos da questão de dormir fora, né? Que eles chamam aqui de sleepover. E lá é comum os pais deixarem as crianças uma dormir na casa do outro. Então ele sempre questionava, por que que eu não posso dormir na casa dos meus amigos? E, e meus amigos todos podem dormir, eu não posso, né? Então a gente não gosta, né? A gente não se sente confortável nessa questão, que é até questão cultural, né? A gente tem medo, por exemplo, aqui no Texas e lá é permitido o porte de arma. A gente tem medo de arma, tem medo dessas coisas que tem na casa da pessoa. E isso motiva a gente a não querer que eles durmam fora, né? Porque a gente não sabe como que vai ser e o que que eles vão estar fazendo. Realmente é um universo que, principalmente de pessoas que têm pouco convívio ainda, né? Se a gente falar a questão É, de um ano, você morou lá cerca de um ano, não foi? isso. Então, assim, é pouco tempo pra você conhecer as pessoas, né? Mesmo que você tenha um convívio mais frequente, ainda é um tempo curto, né? Exato. E muitas vezes, por exemplo, os meninos, meu filho chamava algum amigo para ir com a gente, na praia, por exemplo, o pai nem chegava na porta, nem conhecia a gente. A gente pegava, levava o menino, depois trazia e pronto, né? E pra gente, a gente sempre assusta, né? A nossa cultura brasileira, eu não vou deixar meu filho ir com uma pessoa que eu não conheço, né?
É. Orlando, agora a gente Então, entrando então na discussão da cultura aí do lado empresarial, aham, aí a musculatura é diferente, né? Porque assim, quando você estava aí na IBM, você tinha tantas pessoas de tantas culturas diferentes, né? Que você era responsável sim. pela parte da América Latina, né? Então, assim, contextualiza um pouquinho aí do que era aquele momento, né? E depois do momento de hoje, como que você lida com essa flexibilidade de tantas culturas diferentes, né? No dia a dia e como que isso é importante, né? Para quem quer assumir uma grande gestão, uma grande liderança. Eu acho que na empresa o mais importante é conhecer e respeitar a cultura da pessoa, né? A cultura e a opinião da pessoa. Então, tanto IBM, Microsoft, todas as empresas que eu trabalhei, na verdade, respeitavam muito essa questão. Então, por exemplo, seja religiosa ou seja ah, de localidade, né? Por exemplo, a pessoa é vegetariana por religião ou é vegetariana por opção e respeitavam nesse sentido, né? E na verdade o que importa é o resultado final da entrega, né? Da entrega do serviço. Então, independente da cultura como essa entrega no final, mas você tem que aprender como lidar ah, com essas diferenças culturais, né? Porque tem cultura que tenta, como é que eu vou falar melhor? Tem cultura que tenta sobressair ou tenta ajudar a outra. Por exemplo, o indiano é muito unido. Eu vejo que eles é uma cultura muito, muito unida, né? Para o que precisar, eles ajudam a comunidade deles, eles tentam sempre estar envolvidos naquela cultura, né? E, e daí você pega, por exemplo, os europeus têm bastante feriado, então é uma cultura bem próxima da gente, mas eles têm muito feriado, né? E principalmente no verão, é uma questão que eles não gostam de fazer overtime. Então, quando tinha, por exemplo, na IBM, essa parte do verão era para fazer as escalas, às vezes era complicado e tinha gente que cobria mais tempo do que o outro. Pois é, e a gente conversou aqui nos bastidores aqui sobre, né, o desafio de escrever um livro na Rússia, né? Foi na É, Rússia que você disse, né? foi, E isso. que o regime de trabalho é diferente, né? Contextualiza um pouquinho pra gente qual que é essa dificuldade, né? Essa adaptação, vamos dizer assim. É. Então, uma questão interessante é essa flexibilidade que as empresas permitem no horário, né? Por exemplo, eu trabalho de casa e eu tenho meu horário de trabalhar e eu tenho o foco do meu cliente, mas às vezes eu preciso sair rápido para levar o filho à escola, ou buscar, ou ir levar alguém no médico, voltar, ou eu mesmo ir no médico e voltar. Então, essa flexibilidade ajuda muito, né? E lá fazendo o, o livro, o que pude notar é que o pessoal contava como horário de trabalho o horário de deslocamento, né? Então, eles ah, consideravam o horário da saída e o horário de chegada em casa para começar a trabalhar. E isso é uma questão cultural. Então, era o escritório inteiro fazia desse jeito, né? E para gente, que a gente é acostumado com o jeito, eu morava no Brasil, e o pessoal daqui dos Estados Unidos, no horário, por exemplo, 9 horas, todo mundo já estava lá, né? E ficava até às 5 horas. Então, isso foi uma questão de adaptação, né? Para a gente continuar e conseguir finalizar esse livro, no caso, né? Porque, na verdade, a gente unia, né? Nós estávamos 16 pessoas lá, e nessa união tinha que escrever o livro em 30 dias. E essa uma hora a menos na manhã e uma hora a menos na tarde, por exemplo, impacta o resultado, porque são 2 horas que você não deixa de trabalhar, mas que a gente costuma considerar como horário, né? Qual é o certo, né? Se a gente pensar, eu acho que o jeito deles é o certo. Você está disponível pela empresa, você está deslocando até o local de trabalho, né? Principalmente hoje com a facilidade do trabalho remoto. Eu acho que, você já até falou uma coisa importante, que eu acho que a grande chave de tudo isso aí funcionar é, acho que eu acredito que são duas, né? O respeito pela cultura e o foco na entrega, né? Porque Isso. se a pessoa entregar o resultado, eu acho que tudo fica mais leve, né? Sim, exato. O foco sempre é essa entrega, né? Se entregou o que era prometido, o que foi esperado, como foi executado, não que não importa, mas sendo entregue dentro do timeline ou do tempo que você estipulou, acho que é o que importa, né?
Ô, Nando, eu vou te pedir aí uma dica de ouro, né? Eu gosto de buscar aqui uma chave, uma dica de ouro para. Vou te pedir para alguns, vou explorar um pouquinho, vou te pedir para dois cenários, né? Um para aquele Aham. empresário que está ali passando dificuldade, passando perrengue e que está sofrendo com essa adaptação cultural. O que você fala para essa pessoa que seria interessante ele desenvolver ou o que ele poderia fazer para lidar melhor com isso? Então, aqui na Microsoft e na IBM também eu participei, eles fazem semana cultural, ou, por exemplo, na Microsoft, a cada 2 semanas, uma pessoa apresenta sobre a cultura dele. Então, às vezes, coisa que é simples e você consegue entender o porquê que a pessoa faz daquele jeito, né? De onde que veio aquela característica da pessoa. Né? Então, acho que você entender, então, tentar abrir a sua empresa para que o funcionário tenha voz, né? Que você entenda ele, de onde que veio, por que que ele faz. Então, por exemplo, vamos supor um funcionário que precisa de um tempo para estudar, porque está na faculdade. Então, às vezes você deixar ele aquela 1 hora estudar seria interessante, porque ele ia aumentar a performance dele e ia melhorar os resultados de entrega, né? Então, acho que a dica de ouro aí para o lado do empresário é tentar escutar mesmo a, o funcionário dele, entender. Porque aí no Brasil, por exemplo, a gente tem gente que vem de todo lado, né? Então tem que entender como é que é o cultural. Durante esse cultural, por exemplo, tem gente que fala, olha, minha família, eu vim para cá sozinho então às vezes eu tenho uma emergência com meu filho e eu preciso sair e ajudar meu filho, entendeu? Não tenho com quem eu posso contar. E isso é uma questão de entendimento, né? Que ajuda e é um benefício que eu acho que a empresa consegue atrair bastante colaboradores de performance. E a pessoa vai falar, não, eu gosto de trabalhar aqui porque eu tenho esse apoio, né? Eles me entendem. Não, sensacional dica, viu, cara? Porque quando a gente entende por que a pessoa funciona daquela forma, a gente tem a oportunidade de compreender de forma diferente, desenvolver uma empatia, né? E por aí vai, né? Aham. Agora, Nando, então agora, para quem é aquele colaborador que quer, assim, sonha ter uma vida de alta performance, entregar, né, resultado no ambiente de trabalho, assumir cargos, crescer, né, assim, ano após ano está assumindo um cargo maior e está evoluindo ali na sua profissão, qual que seria uma dica de ouro aí, né, relacionada a esse contexto nosso aqui que você traria para essa pessoa? Eu acho que o principal é entender, para a pessoa entender como a empresa funciona, né? E os valores que ela tem. Então, assim, claro que trabalhei em empresas que era muito ligado nisso, né? No horário que você trabalhava, contando. Ok, você tem que chegar a esse horário, você tem que sair a esse horário. Eu tive empresas, por exemplo, que contavam, por exemplo, você tem que ter pelo menos 1 hora de intervalo de almoço, senão eles teriam problemas legais. Então, entender essa questão cultural, por que que acontece na empresa. Isso é curioso, né? Sempre que possível, e eu acho que eu já falei antes também, quando você tem reunião com o seu chefe, tentar falar, olha, por que que a gente não pode fazer isso? Mas claro que se o chefe dá essa abertura, então seria aliado com a união da empresa, a cultura de ouvir da empresa e a cultura de expressar, né? Então acho que é importante expressar o que você pensa e ficar bem perceptível com o valor da empresa, né? A cultura da empresa. É muito óbvio, Nando. Realmente, É. se o funcionário não entender os valores da empresa, ele vai, de certa forma, trabalhar de uma forma. Ele não vai conseguir fazer o seu melhor e vai, eventualmente, vai errar, né? Ele vai fazer algo que está em desacordo com o que aquela empresa acredita e busca, né? Aham, sim. E é uma coisa que é comum aqui, por exemplo, eu estou trabalhando hoje como Cloud Solution Architect, né? Na área de infraestrutura. E qual que vai ser meu passo depois? É uma questão interessante para você ah, também se posicionar, né? A cultura, para fazer isso, eu vou ter que, por exemplo, hoje eu trabalho mais isolado. Para eu conseguir ganhar uma promoção, eu tenho que atingir mais pessoas, eu tenho que ajudar meus colegas. Então, isso acaba te ajudando, entendendo a cultura da empresa, acaba te ajudando a acelerar a sua carreira também. Sensacional. Né? Ô, Nando, e uma curiosidade, né? Que seria uma curiosidade cultural que você fala assim, nó, nunca tinha imaginado que isso acontece com diversas é, população diferente, pessoas diferentes, país diferente, culturas, línguas. O que mais chamou atenção no lado cultural?
O lado cultural, deixa eu pensar aqui. Eu acho que aqui você vê muito o respeito pelo outro, entendeu? Eu acho que o respeito no sentido, ok, você não é da minha religião, eu te respeito, você não é da minha cultura, eu te respeito. Então, acho que isso é o que mais importa, né? Ah, então, assim, tem uma questão que é até interessante, um vídeo do Simon Sinek que fala o jeito que a pessoa lida, né, com isso. Então, por exemplo, às vezes você conta alguma coisa para alguém, ele vira e fala, good for you. E se a gente for pensar na tradução em português e no nosso jeito brasileiro, é aquele bom para você. Então, assim, eu vou te contar uma coisa, você vira para mim e fala assim, bom para você? É como que você, ok, tô nem aí, entendeu? E para eles não é uma questão normal, né? Ah, que eles falam, ok, é bom, tá bom, né? Mas não tem aquela expressão. Então, entender isso é bem importante como lida. E é o que eu te falei, eles acabam respeitando essas diferenças culturais, né? É bem interessante isso. É muito legal, porque eu penso assim, se uma coisa é muito bom pra você, mas eu não gosto, por exemplo, eu tô concordando, né, nesse sentido do Simon Sinek aí, assim, eu concordo com você que pra você tá ótimo, né, e eu respeito a sua opinião, né. Acho que resume É, nisso, né. exatamente, né? Que bom que você gosta. Então, pronto. Se você gosta, se Né? você tá fazendo, tá feliz, tá tudo ótimo, né, eu tô É, feliz também, né. é. Ô, Então, assim, Nando, é uma questão de adaptação mesmo, né? De como lida. Né? E sempre respeitar que sua voz não é a que tem que prevalecer, né? Você tem que deixar, você pode expressar, mas respeitar também a vontade do outro. Por exemplo, você é cruzeirense e o outro é atleticano. Não é porque você é cruzeirense que o outro tem que ser cruzeirense. Você tem que respeitar cada pessoa, né? E assim com tudo, né? A religião, a sua cultura, ok. Eu não gosto, por exemplo, eu não bebo, mas eu respeito quem bebe, né? Ah, então, eu acho que isso é o mais importante, né? ficar querendo provar o contrário, né? Nossa, você devia ser cruzeirense, você devia ser atleticano, você devia beber. É, Acaba que a é. gente, né, não ganha nada com isso e às vezes perde amigo, perde a admiração dos amigos e por aí vai, né? É porque, por exemplo, você pega a questão da bebida, só para finalizar, né? Essa questão cultural. Eu tive problema com bebida dentro da família, né? E E eu não gosto por causa disso, entendeu? Mas a pessoa vê, Fernando não bebe, entendeu? Vamos beber, entendeu? Mas não entende que aquilo para mim me traz uma lembrança ruim. E a minha cultura é que eu não gosto daquilo por causa do sofrimento que eu tive, né? Então, se você respeita o outro, você não precisa ficar forçando. Eu vou nos outros lugares. Se você fizer um aniversário e estiver bebendo, para mim não tem problema. Eu tô aí com você e tô comemorando igual, né? E até uma curiosidade, a nível aí de vários lugares que você já viajou, vários países que você já morou e tudo, aqui no Brasil tem muito essa cultura da gente ficar incentivando os outros a beber, né? Não, por que você não bebe? Você tá tomando remédio? Você tem algum problema? Fica questionando esse tipo de coisa, né? Aí, por onde você já passou, os lugares que você passou, tem essa cultura também, esse incentivo errado aí à bebida? Não, não tem, né? Porque, por exemplo, aqui a cultura é cada um pede o que quer e bebe e paga o que quer. Então, por exemplo, você vai num restaurante, se você for beber cerveja, você pede sua cerveja e bebe, entendeu? E se você quer beber refrigerante, você pede lá seu refrigerante e bebe. Ou, por exemplo, a gente fazia churrasco, ou faz churrasco com os amigos aqui, né? Normalmente você oferece a carne e daí você fala, ó, que você for beber, você traz. Ou, por exemplo, quando eu vou fazer alguma coisa em casa e vou chamar meus amigos, eu falo, olha, eu tenho suco e tenho refrigerante. Se você quiser beber álcool, você traz, que eu não bebo álcool, mas você pode trazer, entendeu? Tudo baseado no respeito funciona melhor, né? É. Ô, Nando, Entendeu? Daí tem gente que traz e tem gente que não traz, entendeu? Tem gente que, ok, não vou levar bebida, vou beber o refrigerante, ou vou trazer a minha e vou beber a minha. E daí tem gente, por exemplo, você chama às vezes duas, três famílias, cada um traz o seu e cada um bebe o seu. Não tem aquele negócio, vou beber sua cerveja, entendeu? Leva Heineken e o outro toma a sua, te dá uma outra pra você beber, entendeu? Não tem isso, né? é, É, Nando, muito bacana, cara. Gostei demais aqui de a gente bater esse papo aí. Quero agradecer aí o seu tempo aí, né? Disponibilizando aqui imagina. pra gente aqui.
Quero te fazer um convite, né? Igual a gente já fez algumas outras vezes aí. Se você vê alguma coisa curiosa aí, grava aquele vídeo rapidinho, manda que eu vou postar aqui na rede social. Aham, E alguns não vão entender porque não viu o nosso papo, né? Então vai ter que vir aqui pois é. depois assistir o podcast, né? E outros já de É, cara vão entender. Ah, aquilo ali é porque então, a gente conversou sobre cultura, né? exato, exato. Não, vou fazer assim, vou mandar alguns vídeos para você, Bom, quero te agradecer muito, tá bom? tá? Eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores aqui, que faz o nosso podcast acontecer. Então, tem a Ícone Contabilidade Consultiva, que traz informações contábeis para quem está empreendendo, quem está começando, quem está acelerado. A Sara lá da Cantos Marcas e Patentes, que também ajuda os empresários a tratar sua marca com carinho, registrar e acompanhar isso durante a longa vida da empresa. Seguralta, que fala sobre seguros, né, profissionais, empresariais, para ajudar os empresários a ficar mais seguros nos seus ambientes. A Teleteco também está nos apoiando aqui, né, trazendo equipamentos aqui de alta tecnologia para a gente utilizar aqui no estúdio, né, e nos empresários também fazer com que eles acelerem os seus processos, né. E então, deixar o agradecimento a todos aqui, agradecer quem ouviu ou assistiu até aqui, pedir para compartilhar com aquele amigo seu que precisa de respeitar mais os amigos, os colaboradores, né, as pessoas que têm culturas, né, e gostos, princípios diferentes, né? Porque com certeza isso aí pode ser uma chave de sucesso, né, de fazer com que aquela empresa dá aquela guinada, né? Ana, gratidão mais uma vez, espero Obrigado, um momento obrigado aí pelo tempo aí. a gente conversar de novo, você voltar aqui, ou se Deus quiser um dia dar uma passada por aí e ver essa cultura de perto aí, né? Pois é, quando quiser vir conhecer é só vir, Com certeza. Muito obrigado pelo seu tá tempo bom? aqui. E Então quando tá, surgir um outro assunto aqui, nós vamos bater um papo aí de novo. beleza, combinado. Gratidão e bom trabalho pra você aí. Obrigado, Bom, manda um obrigado. abraço pra toda a família aí. Para vocês também. Vamos Obrigado, com até. Deus. Até mais. Falou, tchau.